Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos. Hoje nós terminamos, ou vamos terminar, o estudo, a exposição deste livro, de mais um livro. Pelas minhas contas, esse é o 18º, se eu não me engano, que nós já fizemos a exposição. E nas próximas semanas nós vamos começar Joel, Tito e exposições temáticas, e principalmente nesse mês de maio, com relação à família. Então nós teremos alguns sermões diferentes aí. Marcos 16, nós vamos ler todo o capítulo, toda a palavra de Deus aqui nesse capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, esse que foi o primeiro evangelho a ter sido escrito, e os demais evangelistas seguiram a ideia de Marcos. Então este livro é, sem dúvida alguma, dos evangelhos, o que serviu de base para os demais. É um livro muito importante. Vamos ler a palavra. Nos diz assim a palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado, porque já fizemos a leitura de todo o texto sagrado, de todo o Evangelho de Marcos, essa preciosidade que o Senhor deixou nas nossas mãos. E sabemos que muito sangue foi derramado para que essa palavra chegasse viva em nossas mãos. Quantas pessoas perderam a vida, quantos servos do passado foram perseguidos e alguns deles mortos por traduzirem a palavra na língua do povo. E o Senhor, ó Deus, fez com que essa palavra não se perdesse, porque o Senhor quer falar sempre através dela ao nosso coração. Por isso pedimos a Deus o mesmo Espírito Santo
o qual inspirou Marcos, João Marcos, o evangelista, a escrever esse texto. Provavelmente orientações recebidas do apóstolo Pedro, como se fosse o evangelho de Pedro. Mas que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa também tocar no nosso coração e nos ajudar a entender o motivo, a razão dessa palavra hoje na nossa vida. Qual a aplicação que devemos fazer dessa palavra, ó Deus, desse texto em específico, para o nosso coração. E assim, ó Deus, sermos confrontados, confortados, encorajados por esse texto tão maravilhoso e que expressa o momento mais relevante, mais importante de toda a história da humanidade, daquela semana mais importante de todas as semanas, a morte e a ressurreição do teu Filho, e Ele sendo glorificado nos céus, recebendo, ó Deus, a coroa, se assentando para reinar, para dominar no céu e na terra. Louvado seja o teu nome, ó Deus. E pedimos a tua bênção nessa hora, que o Senhor nos ajude a compreender a mensagem, o recado que o Senhor tem para nós. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Num dos seus livros, Max Lucado fala sobre o medo, no livro Sem Medo de Viver. E ele faz uma citação muito interessante num dos capítulos de um cineasta famoso, Woody Allen. E diz que Woody Allen não consegue dormir, tem problemas com insônia, com o coração cheio de medos, de perturbações. E por conta disso ele fica ligado quase que dia e noite, por não conseguir dormir. E uma das razões, segundo Max Lucado, é que ele se declara um ateu e ele encara a vida como se fosse um filme sem propósito. Talvez aquilo que ele tenta expor nos seus filmes, coisas meio que sem propósitos, porque ele está perdido, com o coração cheio de angústias, de medo, e achando que as coisas não têm propósito algum. É interessante que o medo faz parte da nossa natureza e há motivos, muitas vezes, para termos medo. O povo de Deus tinha medo aqui, nesse momento. Havia um sério problema a ser resolvido. João Marcos escreve, vamos lembrar logo no primeiro sermão, quando começamos a exposição, João Marcos escreve à igreja de Roma, uma igreja ferozmente perseguida pelo pior de todos os imperadores que já passaram pelo Império Romano, o imperador Nero, um homem louco, cruel, que incendiava as pessoas, os crentes, que jogava os crentes na cova dos animais, ou para serem mortos com os gladiadores. Um homem que foi capaz de incendiar a cidade de Roma para acusar os crentes. Um homem que prendeu naquele momento os dois grandes líderes da igreja, Paulo e Pedro, e com certeza estava muito perto da morte desses líderes. E João Marcos, diante de todo esse quadro, ele resolve, claro, dirigido, inspirado por Deus, ele resolve registrar a história mais importante de todas as histórias. Ele resolve registrar a vida do Senhor Jesus. Não como uma biografia, mas sim o propósito da sua vinda. E mostrando a todos nós e mostrando aquela igreja perseguida num momento muito difícil. Imaginem, se coloque no lugar da igreja primitiva, a igreja de Roma, naquele primeiro século, com o imperador Nero. Imaginem os pais, temerosos por seus filhos, crentes, não sabendo se o seu filho vai voltar vivo para casa, só porque professa fé no Senhor Jesus. Ou quem sabe, o filho com medo de chegar em casa e ser expulso de casa, porque a partir de agora ele é crente no Senhor Jesus. E as duras perseguições daquele momento fez Marcos escrever esse evangelho para encorajar a igreja, para confrontar a igreja a crer no Senhor Jesus. E é interessante que ele vai iniciar o livro falando de boas notícias, mesmo quando o mundo está cheio de notícias absurdas, ridículas, péssimas.
Há sempre uma boa notícia da parte de Deus. E ele começa o seu livro falando disso. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só no primeiro verso do livro, daria para ficar aqui muito mais tempo do que nós gastamos na exposição de 16 capítulos. Se nós quiséssemos destrinchar o primeiro verso do que Marcos escreve, nós poderíamos ficar aqui anos e anos estudando um só verso, o primeiro verso do livro. Porque ele diz isso, é princípio do Evangelho, da boa nova de salvação. Porque Jesus é Salvador, Cristo é o Messias, a promessa de Deus que se cumpre na pessoa de Jesus, e Ele é o Filho de Deus. Está sentado com Deus, domina sobre todas as coisas com o Senhor, com o Deus Pai. E aí Marcos começa a expor a história de Cristo numa forma viva. É o evangelho mais vivo da ação de Jesus o tempo inteiro. Jesus não tem nem tempo de descansar. Mas Marcos vai expor aqui para a igreja sofrida, perseguida, um Cristo que se importa com as pessoas, um Cristo que tem coragem de tocar num leproso, quem sabe de abraçar esse leproso muito antes de curá-lo. Um Cristo que se importa com cego mendigo, que se importa com jovens endemoniados, desprezados pela sociedade. Marcos se importa com pessoas carentes. Aliás, Jesus, ele demonstra que Jesus se importa pelas pessoas de uma forma geral, e de que Jesus tem poder sobre todas as coisas, tem poder para acalmar o vento, a tempestade, Ele é dono e Senhor de tudo. E eu fico imaginando a igreja recebendo esse texto, esse evangelho, e a cada dia que os líderes da igreja liam esse evangelho com a igreja, o quanto a igreja enchia o seu coração de esperança e de alegria. Da mesma forma, esse capítulo 16 trouxe encorajamento para a vida da igreja, porque Marcos fala de um momento em que os apóstolos estão cheios de medo, estão desesperados de medo, estão vivendo como Woody Allen, sem razão, talvez entendendo que tudo aquilo que eles acreditaram em 3 anos foi por água abaixo, não faz mais sentido algum, porque aqueles em quem depositavam a fé e confiança estava morto. E Marcos vai registrar o que acontece com o coração dos apóstolos a partir desse momento da ressurreição do Senhor Jesus. Então eu queria falar com os irmãos a partir ou baseado nesse texto sobre os alicerces da fé inabalável. De como nós temos nesse texto alguns alicerces que devem fazer a nossa fé ser uma fé inabalável. Nada pode tirar de nós ou abalar a nossa fé, a nossa confiança no amor que devemos ter por Deus, na confiança no Senhor. E a primeira lição que o texto mostra aqui para nós é a ressurreição. O primeiro alicerce de uma fé inabalável é a ressurreição do nosso Salvador. Ele diz isso a partir do verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamar Jesus. Era costume judeu de que todo judeu deveria receber aromas especiais, iguarias, até produtos muito caros como mirra, que pudesse ali embalsamar o corpo, dar ao morto um pouco mais de honra, de dignidade, apesar de tudo aquilo que o pecado faz em nós. Nós sabemos que nós morremos por causa do pecado. Então aquelas mulheres, sabendo que o mestre morreu, elas têm desejo de embalsamá-lo, mas elas não tinham como fazer isso naquele dia. Vamos lembrar o que aconteceu, aliás, o que nós vimos hoje pela manhã. Logo após a morte de Cristo, que acontece às 15 horas, José de Arimateia, junto com Nicodemos, segundo o Evangelho de João, recebem ou vão até Pilatos pedindo a autorização para pegar o corpo de Jesus e colocar num túmulo, um túmulo novo, nunca usado. Não dava tempo de fazer algum processo de colocar produtos ali específicos, especiais. Eles com certeza fizeram, mas não tinha muito tempo, com certeza isso já era perto das 18 horas. E o que acontecia às 18 horas? Segundo o calendário judaico, virava o dia, ou seja, entrava o sábado. Ninguém pode fazer mais nada no dia de sábado. Então aquelas mulheres não podem no sábado fazer isso. Elas esperam passar todo o sábado,
Às 18 horas do sábado para o domingo, aí sim elas podiam ir comprar produtos para embalsamar Jesus. E elas devem ter feito isso. A partir das 18 horas do sábado, saíram para comprar esses produtos e se preparar para logo cedo, no domingo pela manhã, ir até o túmulo dele, porque o verso 47 do capítulo anterior diz que Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde foi que ele foi colocado. Qual era o túmulo? Justamente pensando nisso. Vamos saber onde ele foi colocado, porque nós vamos lá, assim que for possível, nós vamos levar produtos para embalsamar o seu corpo. E aí o verso 2 diz que logo cedo, logo no primeiro dia da semana, no domingo, ao despontar do sol, assim que saiu o sol, elas foram correndo ao túmulo e diziam umas às outras: o que nós vamos fazer quando chegar lá? Como que nós vamos tirar aquela pedra? Não tem como, né? Talvez elas pensando assim: como é que nós vamos empurrar aquela pedra? Quem sabe torcendo para encontrar alguém que pudesse ajudá-las, homens que pudessem ajudá-las a tirar aquela pedra. Talvez elas não sabiam que havia até mesmo uma ordem dos romanos, né, de Pilatos, onde a pedra era selada e havia guardas, inclusive, para não deixar que ninguém abrisse o túmulo e roubasse o corpo de Jesus. Mas elas foram e conversavam no caminho sobre isso, e o verso 4 diz que quando elas chegaram, elas viram a pedra já removida. Os guardas não mais estavam lá, porque o evangelista Mateus diz que o anjo estava, assim que ele rolou a pedra, ficou assentado em cima da pedra, e os guardas tremeram tanto de medo que chegaram a desmaiar. E aqueles homens, depois que acordaram, correram dali. Não podiam chegar para o seu oficial superior, porque eles seriam punidos, e quem sabe até mortos por tudo isso. Então eles têm uma ideia, foram até os sacerdotes, e os sacerdotes inventam aquela mentira, dizendo a eles: olha, não conte o que aconteceu verdadeiramente, né? Você fala lá que vocês dormiram em guarda, e alguém foi e roubou o corpo de Jesus. Mas essa mentira não colou. Por que não colou? Porque todos sabiam que qualquer guarda romano, se dormir em serviço, ele sofria pena de morte. Então os sacerdotes tentaram enrolar aqueles homens, mas não colou. Eles foram comprados e aquela história já era conhecida ali entre o povo de Deus na igreja primitiva. Mas vejam só, quando elas chegam, o verso 4 diz que elas chegam, elas veem a pedra removida, pois era muito grande, e entrando no túmulo, elas veem um anjo, um homem de branco, assentado ao lado direito delas, vestido de branco, e ficaram cheias de medo. Talvez o anjo, já sabendo que os guardas que eram guardas desmaiaram de medo, o anjo rapidamente já foi conversar com elas, né? Para tentar acalmar o coração. E aí o verso 6 diz: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, calma, não desmaia não. E aí o anjo falando com elas, diz assim: não vos atemorizeis, vocês buscam a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. E com certeza isso trouxe pelo menos uma curiosidade ao coração delas. E aí o anjo diz: ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Ele convida elas a entrar e observar onde Jesus havia sido sepultado. E elas viram onde ele foi sepultado. Então elas foram conferir, realmente não havia mais Jesus ali. E aí o anjo diz assim, verso 7, ide, dizei aos discípulos e a Pedro, olha que interessante, ide aos discípulos e a Pedro, que Jesus vai adiante de vocês ou de vós para Galiléia, e lá o vereis como ele vos disse. Por que ele faz essa ênfase a Pedro? Por uma questão muito clara. Pedro estava arrasado, muito mais do que qualquer outro, por ter negado a Jesus. Nós vimos isso, ele chorou amargamente quando Jesus fitou os olhos em Pedro. E o galo cantou, e antes do galo cantar, Pedro havia negado por 3 vezes o Senhor Jesus. E aí o anjo sabia que Pedro era o alvo aqui principal, e elas precisavam contar a Pedro e a todos os apóstolos que Jesus estava vivo, que não era mais motivo de medo, de choro, de lamento, porque ele ressuscitou. E aí o texto diz que elas saíram, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo, de assombro, né? E nada disseram a ninguém.
Olha que interessante. Aquelas mulheres talvez travaram, né? Foram de volta para casa pensando, o que aconteceu? Atônitas, sem saber exatamente como lidar com isso. Mas quando nós lemos o evangelista João, aconteceu algo diferente, porque Maria Madalena não foi embora. As outras duas mulheres foram embora, Maria Madalena fica na frente do túmulo. E ao entrar, agora não tem mais um só anjo, tem 2 anjos, segundo o relato de João. E eles começam a conversar com ela, e ela começa a dizer ao anjo, devolvam o corpo do meu Senhor. Ela acha que ele foi roubado. E aí aparece alguém atrás dela, e ela acha que é o jardineiro. E ela começa a dizer, por favor, se você sabe onde está o corpo do meu Senhor, fala para a gente ir lá e embalsamar. Foi quando aquele a quem ela achava que era jardineiro, disse o nome dela, Maria. E era uma voz que ela sabia quem era. E ela então se vira e diz, mestre. E Jesus então trata daquela mulher. E o texto diz isso, havendo ele ressuscitado logo cedo, quando aquelas outras 2 mulheres já tinham ido embora. No primeiro dia da semana, Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena, segundo diz o texto, a qual ele expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Ela corre para o cenáculo, porque era ali que os discípulos estavam reunidos, desde antes da crucificação. Foi ali que Jesus ensinou sobre a ceia, foi ali que Jesus lavou pés dos discípulos. E as últimas palavras de Jesus, ensinando tantas coisas preciosas, aqueles homens estavam tristes e chorando no cenáculo, e elas vão até, ou Maria Madalena vai até o encontro deles, mas o verso 11 diz assim, e estes, ouvindo que ele vivia, que fora visto por ela, não acreditaram. Irmãos, eu falei que primeiro alicerce da fé inabalável é a ressurreição de Cristo. Mas um segundo alicerce é o que está acontecendo aqui, a partir de Maria Madalena, é a manifestação de Cristo. Porque vejam bem, talvez a história fosse a seguinte, Jesus ressuscitou, e pronto, acabou. Creia quem quiser crer. Não poderia ser assim? Aliás, não foi o que Jesus disse a Tomé? Bem-aventurado aqueles que não viram e creem. E poderia ser assim. O anjo tem uma mensagem. A quem vocês estão buscando? A Jesus, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Pronto e acabou. Mas a fé vai além disso, né? Jesus dá outra prova. Por quê? Porque ele mostra algumas das suas manifestações. E a primeira manifestação de Cristo glorificado, o Cristo ressurreto, vejam, não é uma visão que ela tem, é uma manifestação do Cristo vivo. E aí, Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena. Depois, quando nós olhamos para o escrito de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, Paulo vai dizer que apareceu a Pedro, apareceu aos discípulos, e nós sabemos que aparece 2 vezes para os discípulos reunidos no cenáculo, porque uma delas, Tomé, não estava lá. Os irmãos lembram disso? Quando Tomé diz, eu só vou acreditar se eu tocar nas feridas dele. E aí Jesus dá essa exortação, dizendo, muito bem-aventurado, ou mais bem-aventurado, aqueles que não veem e creem. Mas Paulo vai dizer que Jesus aparece a cerca de 500 pessoas, das quais muitas estavam vivas até o momento em que ele escreveu a carta aos Coríntios. Tinham muitos testemunhos do Cristo vivo. Ou seja, não adiantava falar que Jesus simplesmente ressuscitou, porque alguns inventaram desculpas, roubaram o corpo dele, ou quem sabe ele estava em coma, ou qualquer outra história. Mas não, Cristo está ali, aparecendo por 40 dias, aparecendo a diversas pessoas, mostrando as suas feridas, mostrando tudo o que aconteceu com ele. E por 40 dias Jesus provou que estava vivo, e ressuscitou, que venceu a morte. Então a manifestação é um dos alicerces
da fé inabalável. E Marcos quer mostrar isso à igreja. Jesus está vivo, ele apareceu a Maria Madalena, e agora o texto no verso 12 diz: depois disso manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam pelo caminho para o campo. Lembram de Lucas, os discípulos do caminho de Emaús? Como é que foi aquela história? Porque eles estavam caminhando, chateados, aborrecidos, voltando para a cidade deles. Não eram os apóstolos aqui, eram 2 discípulos de Jesus. Vamos lembrar que além dos 12, Jesus tinha outros discípulos, pessoas que seguiam ele de perto, não tão perto quanto os 12, mas ele tinha vários outros discípulos. E 2 deles estão chateados, e aí Jesus aparece do lado deles. E Jesus começa a perguntar: o que está acontecendo? Está tudo bem? Eles estão esquisitos, né? Chateados, tristes. E eles começam a conversar com Jesus sem saber que era Jesus, e dizendo: você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém nesses últimos dias? Ele diz: mas o que aconteceu? E aí fica aquela história, né? Os homens: como assim? Você é o único que não sabe o que aconteceu? E Jesus, caminhando com eles, começa a falar de todo o plano de Deus, de todos os textos da palavra, e Jesus começa a pregar sobre o Messias, até que eles convidam Jesus para comer com eles, e ao partir o pão, eles percebem que era o Mestre. E aí Jesus desaparece, aqueles homens correm, voltam para Jerusalém, correndo, desesperados, para contar aos discípulos, e chegam lá no cenáculo de novo para contar aos discípulos: ele está vivo, nós estivemos com o Mestre, não foi uma visão, ele esteve conosco, ele comeu conosco, ele caminhou conosco. E aí o verso 14 vai dizer: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Eles não acreditaram em Maria Madalena, eles não acreditaram nos 2 discípulos de Emaús. E Jesus então dá uma bronca nos discípulos, mostrando para eles: eu havia avisado vocês por 3 vezes que eu haveria de ressuscitar, e vocês precisam pregar o Evangelho, e vocês não acreditam. E Jesus então censura o coração, a incredulidade deles. Então uma fé inabalável é uma fé firmada, fundamentada na ressurreição, mas não só na ressurreição, na manifestação do Cristo glorioso. Ele está vivo, ele venceu a morte. E aí, agora, um outro alicerce é a comissão que Jesus dá a eles. Porque Jesus diz assim, verso 15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu preparei vocês para anunciar as boas notícias do Evangelho. Vocês precisam crer nesse Evangelho, vocês precisam crer no poder desse Evangelho. Lembram que Paulo diz lá aos Romanos? O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Jesus está dizendo a eles: vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Irmãos, a comissão, a ordem dada a Jesus, à igreja, a começar dos apóstolos, é um alicerce de uma fé inabalável. Nós temos que crer na boa notícia de Deus, nós temos que anunciar essa notícia, acreditando que quando nós falamos do poder de Deus, quando nós anunciamos o Cristo ressurreto, Ele transforma vidas, corações e países inteiros. Foi isso que transformou a vida de Lutero, foi isso que transformou a vida de vários países da Europa na Reforma Protestante, porque eles se voltaram para a confiança plena no Cristo ressurreto, no Cristo que pagou o preço do nosso pecado. Jesus então dá uma comissão. Você não está nesse mundo, eu e você, nós não estamos nesse mundo para curtir a vida simplesmente, curtindo a vida doidado, como tem o filme, né? Não estamos aqui para curtir a vida doidado. Não há promessas de Deus que a vida aqui vai ser sem problemas. Pelo contrário, Jesus diz isso, conforme João descreve, antes da sua morte e ressurreição. Ele diz assim: estas coisas os digo para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Essas aflições que o povo de Deus estava vivendo aqui na época de Marcos. Mas ele continua dizendo: tem de bom ânimo, eu venci.
Não esmoreça na sua fé, não importa o que aconteça, não importa quais governantes que vão te perseguir. Eu venci. Jesus ensina a gente a anunciar esse evangelho da vitória, evangelho da glória de Cristo, evangelho do cumprimento das promessas de Deus. Nós precisamos acreditar nesse evangelho para poder anunciá-lo. Talvez nós achamos que evangelho é um negócio só para incrédulo, né? Você já parou para pensar nisso, como a gente tem essa ideia? Eu preciso pregar o evangelho para o incrédulo. Não é isso. Nós precisamos viver do evangelho, beber desse evangelho todos os dias, lembrar todos os dias o que Cristo fez por nós, pagando a dívida do nosso pecado. Nós precisamos beber desse evangelho para poder anunciar a outros que também são tão carentes como nós. Então olha só, uma fé inabalável é uma fé firmada na ressurreição de Cristo, é uma fé firmada na manifestação dele. Há muitas provas dessa manifestação. Aliás, eu deixei de falar uma, né? Que foi fora do tempo. Jesus aparece a Paulo no caminho de Damasco, quando Paulo queria perseguir os crentes, e Paulo mesmo diz, não foi uma visão, foi uma manifestação, o próprio Cristo esteve lá. E a glória de Cristo era tamanha que Paulo ficou cego. Então Jesus apareceu, se manifestou diversas vezes, até mesmo para o apóstolo Paulo. Aliás, foi a última vez que, como Cristo ressurreto e glorificado, ele apareceu a um homem. Depois de Paulo, ele não apareceu a mais ninguém. E olha só, agora ele nos conclama, nos convida a crer, na sua manifestação, ainda hoje, não mais fisicamente, mas ele se manifesta hoje. De que maneira Cristo se manifesta? Pela ação do Espírito Santo que habita em nós, pela palavra de Deus. Então quando você despreza a Bíblia e deixa ela jogada num canto na sua casa, você está deixando de experimentar a manifestação de Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez porque você se julga mais sábio do que essa palavra, talvez por preguiça, talvez porque você não tem tanto interesse assim como tem no TikTok, nas coisas aí dos vídeos e coisas assim da internet. Talvez porque você não entendeu que essa palavra, a manifestação que sai dessa palavra, que é o próprio Cristo falando ao seu coração. Uma fé inabalável é uma fé firmada na ressurreição, mas no Cristo que se manifesta, no Cristo que aparece, não mais fisicamente como apareceu até Paulo, mas que aparece a nós todos os dias quando nós abrimos as Escrituras. Mas é uma fé também firmada nessa comissão, na ordem de anunciar o Evangelho a todo aquele que crê. E aqui é muito curioso, né? Porque o texto fala dos sinais que devem acompanhar os que creem, e estamos diante de um dos textos mais discutidos do Novo Testamento, de um dos versos mais mal interpretados do Novo Testamento, que é o verso 17 do capítulo 16, né? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E aí a pessoa vai dizer, olha, se você é crente, tem que acontecer tudo isso aqui na sua vida, hein? Alguém tem coragem, irmãos? Tomar veneno? É isso que Jesus está dizendo? O crente tem que tomar veneno e ficar tudo bem? Jesus está dizendo que você tem que pegar na serpente venenosa e nada vai acontecer contigo? Jesus está dizendo que toda pessoa que você orar vai ficar curada? É isso mesmo? Tem gente dizendo que é, e se não for, você não tem fé. Não é isso que estão dizendo por aí? Mas não é bem isso. Percebam o jogo de palavras que Marcos coloca aqui. Lá no verso 11, o finalzinho do verso falou que quando Maria Madalena foi falar da ressurreição para os apóstolos, o que eles fizeram? Não acreditaram. Ok? Eles não acreditaram. O mesmo se dá com os discípulos de Emaús. Quando eles foram falar com Jesus, ou com os apóstolos sobre Jesus, verso 13, finalzinho, não deram crédito. Eles não acreditaram na ressurreição. Depois, Jesus aparece a eles e censura-lhes o quê? Verso 14, a incredulidade. Por 3 vezes ele está falando de incredulidade. Dureza de coração, porque não deram crédito, 4 vezes, ao que tinham visto ressuscitado.
Aí ele vai dizer, olha, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, 5 vezes, né? E for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, 6 vezes, será condenado. Estes sinais acompanharão, 7ª vez, aqueles que creem. Se vocês acreditarem em tudo que eu fiz e quem eu sou, estes sinais vão acompanhar os que creem. E quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, somente um dos sinais não aconteceu, pelo menos não tem registro bíblico, né? Porque olha só, em meu nome expelirão demônios. Eles expeliram vários demônios. O texto diz, de Atos, né? Falarão novas línguas, eles falaram novas línguas. Só em Atos 2, Pentecostes, 14 nações entenderam na sua própria língua. Pegarão em serpentes, lembra o que aconteceu com Paulo no naufrágio? Todo mundo achou, agora Paulo morre, né? Deus é justo, Deus vai matar Paulo agora, porque agora não morreu no naufrágio, mas vai morrer com a morte da picada da serpente. Paulo não morreu. Aí o texto diz ainda no verso 18, se alguma coisa mortífera beberem, se beberem algum veneno, não lhes fará mal. Isso não há registros bíblicos, tá? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que o texto está falando aqui são os sinais do apostolado. Por quem eles orassem, eles receberiam a bênção, né? E teriam a cura. Só que há um detalhe, esses homens estavam tão antenados, a partir daqui, tão antenados com a vontade de Deus, que eles sabiam exatamente qual era a vontade de Deus, se é para curar ou não. Quer ver 2 exemplos? Lá no livro, na carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim a Timóteo, Timóteo, bebe um pouquinho de vinho, porque faz bem para o seu estômago. Pergunto, por que Paulo não orou por Timóteo? Não era mais fácil? Timóteo, vem cá, vou orar por você, vai curar desse seu problema do estômago. Mas não era a vontade de Deus que Timóteo fosse curado daquele problema. Mais ainda, Paulo escreve no 4º capítulo da 2ª carta a Timóteo, ele diz assim, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Mas ele era apóstolo, ele tinha esses sinais. Se ele orasse por Trófimo, Trófimo seria curado. Mas ele deixou Trófimo doente em Mileto, porque ele sabia, eles estavam sendo dirigidos, governados pela vontade de Deus. Eles sabiam exatamente o plano de Deus para a vida de cada um ali. E por isso, esses homens receberam esses sinais. Isso não significa que esses sinais não podem acompanhar a igreja. Ok? Mas não como estão falando hoje, né? Ser crente tem que passar por tudo isso aqui, ó. Se você não fizer tudo isso aqui, você não é crente. Não, não é isso. Você quer ver onde acontece muito? No trabalho missionário. Quando você chega num lugar onde quem domina é Satanás e o missionário lá começa a anunciar o evangelho, grandes sinais passam a acontecer. Prova da manifestação de Cristo entre aquele povo, usando missionários. Nós temos um exemplo na nossa igreja, na nossa denominação. Reverendo Ronaldo Lidório, enquanto esteve lá na tribo dos Concombas, ele e a família inteira, 2 crianças, ele, a esposa e 2 crianças foram envenenados. Porque o líder lá da tribo queria matá-lo, porque ele estava conseguindo converter, né? Através do seu trabalho, converter um monte de gente. Tramaram e envenenaram a família inteira. Sabe o que aconteceu? Nada. O filho dele casou esses dias aí. Por quê? Porque Deus tinha um plano, e Deus o livrou, e esse sinal acompanhou a vida dele naquele momento. Então Deus pode usar esses sinais hoje, Deus pode todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas. Mas não sejamos irresponsáveis de achar que esses sinais são para nós hoje. Jesus está se referindo àqueles descrentes, né? Aqueles incrédulos. Quem eram os incrédulos ali? Os 11 apóstolos. Jesus está dando uma dura neles, dizendo, olha, se vocês acreditarem, vocês vão fazer, ou vão ver, o poder de Deus acontecendo na vida de vocês, na vida de muita gente. E aqueles homens acreditaram, e nós temos o livro de Atos para comprovar isso, o quanto eles deram a vida por isso, morreram pela causa, porque entenderam que Deus era com eles.
os fundamentos, né, de uma fé inabalável: a ressurreição de Cristo, a manifestação de Cristo, a comissão de Cristo, e no final a ascensão de Cristo. Verso 19: de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Por 40 dias Jesus esteve aqui, ressurreto, pregando, falando de tantas coisas importantes, mas depois ele foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, olha só, uma fé inabalável é uma fé que entende que esse Cristo ressurreto assentou num trono. Ele domina sobre todas as coisas. Como Mateus pegou esse texto de Marcos e ampliou, lembrando das palavras de Jesus: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Deus tem poder e autoridade para fazer o que Ele quiser. Todas as pessoas são de Deus. Todo mundo pertence ao Senhor. Então não há coração que Deus não possa quebrantar. Não há aquele filho rebelde que você está buscando, clamando, que Deus não possa transformar. Não há aquele cônjuge que você fala, nunca vai crer. Não depende de quem quer ou quem corre, como eu falei pela manhã, mas de Deus usar a sua misericórdia. Creia, confie que Deus está no controle, que Deus domina a história, Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Foi isso que empolgou o coração dos crentes, dos apóstolos, ao sair dali e anunciar, testemunhar a todo mundo, independente da fé de cada um. Foi isso que fez Paulo desbravar vários e vários países, porque ele sabia que não estava sozinho, que Cristo estava com ele, em toda parte. Ele pregou o Evangelho, ele cooperou com o Senhor, aliás, o Senhor cooperou com ele, como diz o texto. Pregaram em toda parte, cooperando com eles, e o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Nós precisamos crer que a única razão de você e eu estarmos vivos é para testemunharmos a Cristo. Eu vou repetir o que acabei de dizer. A única razão de eu e você estarmos vivos aqui em 2023 é para sermos testemunhas do Senhor Jesus. Se você não quer testemunhar de Jesus, se você não quer levar a vida com Deus a sério, então pede a Deus para te levar hoje ainda. Se quiser pode vir na frente aqui, a gente chama o pastor Davi, os presbíteros, a gente impõe a mão e pede: Senhor, leva essa pessoa, porque ela não quer testemunhar. Ela não quer levar a vida a sério com o Senhor. Ela quer continuar a zombar do Senhor, ou não confiar no Senhor. Irmãos, o texto é sério. O texto diz que Jesus está sentado no trono, e lá no trono Ele é profeta, sacerdote e rei, e nunca vai deixar de ser. E lá no trono do Pai, Ele quer transformar a vida de milhares e milhares de pessoas, e Ele escolheu eu e você, assim como escolheu os apóstolos para fazer isso. Faça como John Knox. Você já fez isso? Lá na sua faculdade, você já começou a clamar: Senhor, dá-me toda essa faculdade, todos os jovens dessa faculdade, senão eu morro. Você já fez essa oração? Quantos milhares de jovens numa faculdade se drogando, se prostituindo, se suicidando? John Knox diz: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Porque a confiança dele, John Knox, o fundador do presbiterianismo na Escócia, estava no Senhor, na comissão que Deus lhe deu, na confiança de que Deus era com ele, para que ele anunciasse o Evangelho. E a própria rainha que perseguia John Knox dizia: a única coisa que eu tenho medo, muito mais do que milhares e milhares de soldados, é a oração de John Knox. Nós temos que entender que Jesus está vivo e que Ele deu uma missão a todos nós. E a missão não é para você ser feliz. A missão não é para você construir ou não sua família, casar ou não casar. A missão não é se você vai ou não ter filho. A missão não é se você vai ganhar bem ou vai ganhar mal, se você vai passar na faculdade e tal, se você vai morar em país qualquer que seja. A missão é você testemunhar a Cristo onde você estiver. E você não arredar o pé dessa batalha. Você só sai dessa batalha só se for morto. Porque você não vai olhar para trás, como diz o próprio Cristo. Irmãos, uma fé inabalável é uma fé que está firmada na ressurreição, na manifestação do Cristo ressurreto.
na comissão que o Cristo ressurreto dá a todos nós, igreja, e na ascensão. Ele está dominando no céu, Ele está dominando na terra. E Ele deixou servos inúteis como nós, para fazermos diferença nesse mundo. Que Deus nos ajude a confiar e a tremer diante de Deus, diante do Senhor e diante do mundo. Que Deus nos ajude a empolgar o nosso coração para entender que há propósitos muito mais relevantes do que a nossa história. Como nós cantamos hoje nesse culto, a história de Cristo. Ela é muito mais importante que a minha e a sua história. A nossa história tem que se moldar de Cristo. Se Cristo não tiver nada a ver com a sua vida, então você está como Woody Allen. A vida é sem propósitos. É como um filme sem propósitos. E você vai viver amargamente, sem ter paz. Mas vale a pena confiar que tudo está diante do propósito de Deus, e Deus tem algo especial para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Que Deus nos dê uma fé inabalável, firmada na ressurreição, na manifestação, na comissão e na ascensão, na glorificação de Cristo. Deus assim nos ajude e nos abençoe.